Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Bom, hoje na nossa aula do dia 4 de maio de 2020, resolvi fazer uma revisão. Então, a nossa pauta de hoje é revisão para avaliação da nossa prova, que é amanhã, no dia 5 de maio. Bom, para isso eu vou pedir para vocês abrirem na capítulo 1, a nossa apostila da Primeira República, ali na página 276. Bom, a nossa avaliação vai ter valor 70. Vai ficar aberto das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite, para que vocês consigam concluir a avaliação. Bom, na página 276 nós começamos a falar sobre o Brasil no final do século XIX. O Brasil tinha recebido um empréstimo da Inglaterra, que até então estava passando pela Revolução Industrial. O centro urbano ali das cidades passou por grandes transformações, com iluminações públicas, ferrovias, redes de esgoto, redes de iluminação pública, entre outras melhorias. No entanto, nós sabemos que a maior parte da nossa população ainda padecia pelo seu cotidiano ali precário, ainda passavam por grandes dificuldades. Bom, ali no segundo item nós falamos sobre o poder econômico das oligarquias, as oligarquias, que são as elites cafeeiras do momento, as elites oligárquicas, que de fato tinham o poder econômico do Brasil. O Brasil era o maior produtor e exportador do quê? Lembra que eu falei bastante para vocês a respeito do café. Lembra também que eu falei para vocês dos imigrantes que vieram para trabalhar nas lavouras de café, todo esse contexto que estava envolvido. Bom, esse povo tinha o poder na mão ali, o poder econômico, por conta do café. Mas o que eles não tinham de fato era o poder político, porque até então, ali no final do século XIX, quem mandava era o Dom Pedro II. O Brasil ainda era uma monarquia. Até que em 1889 conseguiu ser proclamada uma república pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que junto com os militares, que também queriam autonomia política, se juntaram e conseguiram proclamar uma república aqui no Brasil. Isso nós falamos ali na página 277, por conta da insatisfação com esse regime imperial. Eles queriam o quê? A elite oligárquica, e os militares queriam um poder político. O poder econômico, essa elite oligárquica já tinha por conta do café, mas eles queriam o quê? Geralmente as pessoas têm dinheiro, mas muitas pessoas que querem mais, querem o poder político, querem se envolver em política, querem comandar um país. Então isso não era diferente nessa época, acabou acontecendo isso também. Ali na página 277 nós vemos mais ou menos por que isso aconteceu. Bom, a página 278, que fala ali do cotidiano dos afros brasileiros na Primeira República, eu não vou cobrar, nem a cultura e resistência, nem a casa da tia Ciata. Ali na página 280 e 281 tem algumas questões que nós resolvemos na sala de aula. Vocês dão uma olhadinha, vocês têm algumas questões importantes. Deem uma estudada nessas questões. Na página 282 falamos sobre a Constituição que criaram essa Constituição em 1891. Ao proclamar a República, os militares forçaram Dom Pedro II a deixar o poder, estabelecendo então um governo provisório no país. Em seguida, eles organizaram uma Assembleia Constituinte, reunindo um grupo de políticos encarregados de redigir e aprovar uma nova Constituição para o Brasil. Em 1891, foi aprovada a segunda Constituição do Brasil. Leia a seguir algumas de suas características. Essas características aqui eu não vou cobrar também na avaliação de vocês, que é bastante coisa para vocês estudarem. Não vou pedir para vocês falar cada uma dessas características da Constituição. Só vou perguntar mais ou menos o que foi a Constituição. É basicamente isso. Bom, a política dos governadores ali também eu vou acabar cobrando na avaliação de vocês. Bom, a avaliação de vocês vai ser diferente, porque, querendo ou não, vocês vão acabar tendo mais acesso. Vocês vão estar em casa, eu não vou estar ali para olhar vocês. Vocês vão acabar tendo acesso à apostila. Vai ser meio que uma pesquisa, hein? Então, caprichem, tá? Bom, a política dos governadores. Nos primeiros anos do regime republicano, o Brasil foi governado por 2 presidentes militares. Nós sabemos que os militares, juntos da elite cafeeira ali, deram um golpe, tiraram o Dom Pedro II. Então, quem acabou mandando ali nos primeiros anos foi o Deodoro da Fonseca e em seguida foi o Floriano Peixoto. Esse período foi marcado pelas tentativas de estabilizar a república recém-instaurada. Esses políticos empreenderam ações de repressão contra grupos regionais que almejavam maior autonomia política, ou seja, outros grupos de outras regiões
que não fosse ali de São Paulo, aquela daí região, tentavam também autonomia política, também queriam espaço, queriam a vez. Ou seja, a política sempre foi muito atrativa para as pessoas. Por mais que você tenha dinheiro, que nem eu falei, muita gente queria o quê? Queria ter o poder da política, queria conseguir mandar. Bom, a estabilização do regime, ali no segundo parágrafo, só obteve sucesso quando as elites oligárquicas se juntaram ao governo central em uma espécie de acordo conhecida como política dos governadores. Veja a seguir. O governo federal atribuía poderes aos governos estaduais, que apoiavam as medidas estabelecidas pelo âmbito central a cada eleição, ou seja, tinha o governo ali, o governo federal, ele acabava apoiando cada governo de cada estado tinha o seu governo ali, que acabava apoiando quem? Esses governadores estaduais davam apoio para os coronéis. Vamos ver ali, o governo federal atribuía poderes aos governadores estaduais, o governo federal, que era o centro, o primeiro, acabava dando apoio para os governadores de cada estado, que apoiavam as medidas estabelecidas pelo âmbito central a cada eleição. Então, eles não podiam questionar as medidas que o governo federal, que era o primeiro ali, estabelecia. Eles tinham que acatar tudo o que acontecia. Os governadores apoiados pelo governo federal representavam os interesses das oligarquias estaduais e mantinham apoio aos coronéis de cada região. Nós sabemos que os coronéis era uma classe que mandava bastante, então os governadores estaduais acabavam dando apoio a esses coronéis. Os coronéis recebiam apoio dos governadores e, em troca, influenciavam a população local a votar em candidatos favoráveis ao governo central. Ou seja, o governo estadual influenciava os coronéis, e os coronéis faziam o quê? Apoiar no candidato que o governo federal estava jogando. Então, essa população era mais pobre e não tinha vez, ela era praticamente obrigada a votar no candidato que o governo federal impunha. Então, a pessoa não tinha a vez de pensar quem que eu vou votar. Não, ele era obrigado pelo coronel, que era influenciado pelo governo estadual, que era toda uma bola de neve ali, que era obrigado a votar naquele candidato lá. Bom, aqui no último parágrafo da página 283. As oligarquias que apresentavam maior poder econômico naquela época eram as dos estados de Minas Gerais e de São Paulo. Assim, esses grupos elegiam seus candidatos para a presidência com maior facilidade, alternando-se no poder a cada eleição. Como esses estados eram grandes produtores de café e de leite, no caso Minas Gerais, esse arranjo político passou a ser chamado política do café com leite. Bom, nas nossas aulas eu acabei não trabalhando muito bem na sala de aula, a respeito da política café com leite, mas é basicamente isso. Quando não era um candidato de São Paulo, que era produtor e exportador de café, acabava sendo um candidato de Minas Gerais. Era sempre assim, um candidato de São Paulo ou um candidato de Minas Gerais. Por isso ficou conhecido como a política café com leite. Por São Paulo ser produtor e exportador de café e Minas Gerais de leite. Bom, na página 284, nós falamos sobre o coronelismo e clientelismo. O coronel acabava obrigando, aquela população mais precária, acabava votando no candidato que o governo federal colocava ali para a eleição. Bom, ali no primeiro parágrafo nós vemos: para a política dos governadores funcionar, era necessário manter o poder local dos coronéis. Mas afinal, você sabe quem eram os coronéis? Eles eram grandes proprietários de terras no interior do Brasil e geralmente vinculados à Guarda Nacional. Essa instituição militar havia sido criada no período imperial para resguardar os interesses do governo e combater as revoltas no país. Alguns oficiais da guarda, com o tempo, adquiriram poder sobre a população local e passaram a exercer domínio econômico em sua região. Bom, então esses coronéis praticamente vinculados à Guarda Nacional, que era a guarda do período imperial ali, eles influenciavam diretamente no voto da população precária. Eles acabavam mandando nessa população, ou seja, você tem que votar no candidato que é o favorável naquele período, e você é obrigado, você não tem o direito de contestar. E acaba se tornando o quê? O voto do quê? O voto do cabresto, que nós vemos lá na página 285. Os coronéis usavam seu poder local para o quê? Para manipular as eleições. Assim, ameaçavam e oprimiam a população para que votassem nos candidatos apoiados por eles. Essa prática, coagir o eleitor, ficou conhecida como voto do cabresto e tornou-se bastante comum no interior do país no início da República. Controlando as eleições, os coronéis mantinham a política dos governadores e também garantiam poder nas oligarquias estaduais. Então, ou seja, como eu falei para vocês, vamos relembrar de novo aquela pirâmide. O governo federal é o que manda, que vai jogar o seu candidato.
Esse governo acaba apoiando os governadores estaduais dos outros estados, que não sejam Minas Gerais e São Paulo. Esses governadores estaduais acabam apoiando os coronéis, e os coronéis acabam obrigando essa população em geral a votar no governador federal que é o do momento ali, que eles querem. Então a população não tinha vez, ela acabava sendo obrigada a votar no candidato que o coronel queria. Então por isso que é conhecido como o voto do cabresto, quando a pessoa não tem vez e ela é praticamente obrigada, coagida a ir lá votar. Bom, a página 286 e 287 tem algumas questões. Urbanização e modernização e mudanças do cotidiano, que estão na página 288 e 289, não vou cobrar. Mudanças na capital federal também não, bota abaixo. Revolta da vacina, as revoltas que ocorreram, os imigrantes no país, que está na página 298, todas essas questões eu vou acabar não cobrando de vocês, a respeito do socialismo científico, anarquismo. Vai ser uma prova, assim, uma prova bem tranquila para vocês fazerem, tá? Revoltas populares do início da República também, é uma coisa que eu não vou cobrar, que é uma revolta da Chibata. Então, agora nós vamos para o capítulo 2, basicamente o que eu vou cobrar a respeito da Era Vargas.